Olá, o Câmara Aberta está começando e hoje recebendo aqui com a gente o empresário Jânio Diniz. É um prazer ter você aqui hoje para essa conversa. Boa tarde, Meire. O prazer é todo meu estar aqui para conversar com vocês um pouco sobre educação. Jânio, eu estava vendo o seu perfil, dando uma lida aqui no seu histórico. Você tem uma vida de muita luta, muita inspiração, né? E aí eu vi que você já foi leiteiro, vendedor de picolé, estagiário industrial. E aí hoje é um grande empresário no ramo da educação. A primeira pergunta para a gente abrir essa entrevista é saber o que vive ainda em você daquele menino que saiu do interior. Olha, eu acho que o que vive é um pouco de todas as histórias que foram construídas. A gente é tudo que as nossas raízes representam, de onde a gente veio, o que a gente fez, com quem a gente aprendeu e o que a gente aspirava conseguir e conseguiu. Eu acho que esse espírito de busca, de construção, ele nunca abandona a gente. E de onde foi então que saiu a decisão de empreender na educação, né? Sair da indústria e entrar nesse ramo? Na verdade, não houve uma busca formal, foi uma oportunidade que apareceu. Eu trabalhava na indústria, eu trabalhava numa indústria de vasilhames de vidro, sou engenheiro mecânico, fui engenheiro mecânico, e aí quando eu saí da indústria onde eu trabalhava, fazendo um mestrado na época em engenharia de produção, o meu irmão já tinha um curso preparatório para concurso e trabalhava com educação. Eu acabei indo trabalhar junto com ele e aí houve uma migração do projeto que tinha, que era um projeto de curso preparatório para concurso, para começar uma faculdade, isso em Recife. Então, como acontece hoje com a maioria das coisas, a gente tem que ir se preparando para as oportunidades que aparecem e quando aparecer uma oportunidade, a gente tem que estar preparado para entender o que ela representa e começar a construir a partir disso. Oportunidade e propósito, né? Oportunidade, propósito e, acima de tudo, preparação e estudo. Perfeito. Então, você tem uma família grande, né? São 8 irmãos, é isso? São 7 homens e uma mulher. 8 irmãos, né? Isso influenciou de alguma forma? Sem dúvida. Eu acho que a gente precisa, não só isso, mas, de novo, a gente vem de uma geração diferente. Hoje a gente tem 5 gerações coexistindo, desde os baby boomers até a geração alfa. As famílias do meu tempo eram famílias grandes, com muitos filhos, e que aprenderam a conviver, a dividir e a buscar as coisas sempre juntos. É claro que você conviver com mais 7 irmãos que estão trabalhando juntos, com poucos recursos, com pouca coisa que tem, você aprende a ser mais resiliente, aprende a dividir mais as coisas, aprende a tentar trabalhar em equipe, a construir mais coisas. Com certeza, fazer parte de uma família grande foi importante. Esse espírito de liderança, de tomar decisões, tudo isso vem dessa base, dessa influência com a família, né? Sim, de 8 irmãos. Tem um pouco disso sim também. E claro que essas coisas elas são construídas no decorrer da carreira, no momento de estudo. A gente consegue preparar um pouco para isso também. Ok, vamos falar então um pouquinho da carreira, você como empresário. O grupo Ser Educacional, né, tem mais de 300 mil alunos. Com esse alcance todo, como é que você lida com esse desafio de oferecer uma educação de qualidade, um ensino de qualidade para tantas pessoas, para tantos alunos? Eu acho que o maior desafio é você conseguir replicar um projeto a partir de um ponto base para outros lugares. O Grupo Ser Educacional hoje tem 62 unidades presenciais no Brasil todo. Ela nasceu em Recife, apesar de eu ser paraibano, a história foi um pouco de migração, fui para Mato Grosso, depois para Rondônia, voltei para João Pessoa para estudar, daqui fui para Pernambuco. Eu estava na indústria, como eu já disse, meu irmão tinha um projeto de educação, e aí nasceu a Faculdade Maurício Nassau. É a partir dela que foi um embrião para expandir e fazer um projeto que fosse replicável. O grande desafio é simplesmente conseguir escalar um produto que você tem e garantir que o mesmo padrão de qualidade seja oferecido. E educação não é um produto qualquer, é um serviço que, acima de tudo, transforma as pessoas. Então, a dificuldade é que você está lidando hoje, são mais de 350 mil alunos já no Grupo Ser Educacional, são 350 mil cabeças sendo transformadas, preparadas para o mercado, para a empregabilidade, para o empreendedorismo. Então, a gente tem que criar um processo que
permita que se avalie todos eles de formas diferentes para que todos atinjam o mesmo objetivo. Então, eu acho que o grande desafio do Grupo Ser Educacional e da Uninasal foi esse. A gente conseguiu um projeto que garantisse uma forma de controle para que acompanhasse todo o processo de preparação. São mais de 7 mil professores trabalhando com esses alunos. Então, imagina que você tem uma turma de administração aqui em João Pessoa, e tem uma outra turma que estuda de manhã, outra que estuda à noite. São professores, podem ser professores diferentes, com alunos diferentes, para garantir que o padrão de formação seja o mesmo. Então, tem que ter sistemas de controles que acompanhem com muita clareza esse processo todo de transformação e envolvimento dos alunos. A educação no Brasil é um desafio ainda? A educação agora é que é um desafio. Eu disse que a gente convive com 5 gerações diferentes. Nós temos alunos de 17 aos 90 anos de sala de aula. São expectativas de vida diferentes, propósitos de vida diferentes, objetivos diferentes, perfil de aprendizado e de estudo diferente. Nós temos uma pessoa com 60 anos que só estudou vendo livro. Então, temos um jovem de 17 anos que é o nativo digital da geração Z. Daqui a 5 anos a gente vai ter alguém da geração alfa que é nativo da inteligência artificial. Esse perfil diferentes gerações convivendo numa sala de aula e no final todos competindo pelo mesmo mercado, pelo mesmo emprego, é que torna a educação esse desafio que a gente tem hoje. Eu vou aproveitar ainda a sua fala para fazer uma pergunta que é justamente sobre esse caminho de ascensão da educação no Brasil, né? O que faltaria, então? Aliás, o que falta, né, para transformar a educação em política de base? Na verdade, a gente precisa separar, se a gente está falando em educação todo o Brasil, está falando basicamente do ensino superior. Sim. A gente precisa entender que o modelo de preparação do ensino básico é diferente do ensino superior. Hoje a gente tem uma educação que é quase universalizada no Brasil, mas que ainda não é tão boa. Quando a gente avalia o resultado de formação dos alunos do ensino básico no Brasil, a gente vê a quantidade de analfabetos funcionais, daqueles que aprendem a ler e a escrever, mas não conseguem ler se está passando num carro em alta velocidade perto de uma placa, ler. A gente precisa ter um processo de acompanhamento e de mensuração dos resultados, com treinamento dos professores, com um projeto pedagógico adequado, que seja comparável ao que está sendo efetivamente ensinado, e, acima de tudo, com o envolvimento dos alunos. E, mais importante, o modelo, de novo, o modelo de educação ele é centrado no ensino, ele não é centrado na aprendizagem. A gente precisa mudar isso. O Brasil tem uma carga horária teórica de decoração, para decorar muito forte, enquanto o resto do mundo está mudando um pouco desse modelo. Não dá para. A informação ela é disponível para todo mundo hoje, está disponível na internet. Sim. Mas como transformar essa informação em conhecimento, é isso que a gente precisa ensinar aos nossos jovens. Que ótimo. Jânio, além de gestor, né, na área da educação, que é o que a gente vem falando até aqui, você também é mentor de startups. E aí eu queria saber, então, a gente quer saber aqui o que é que te atrai nesse universo, que também é bem paralelo, né, assim, nesse seu momento agora de ascensão. Olha, investir em startup, mentorar startups é um processo de construção e, acima de conhecimento. Tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa nova. Eu diria que a gente está passando um dos momentos mais singulares na história da humanidade, com o desenvolvimento e a mudança da tecnologia, e ela vai aumentar numa velocidade ainda maior. A gente às vezes brinca dizendo que o que a gente está fazendo em termos de preparação dos jovens para a profissão hoje pode ser para a profissão que não exista daqui a 10 ou 15 anos. Então, o mais importante é tentar olhar para o mercado, tentar entender o que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas e que vai ter impacto nesse processo de evolução pelo qual a gente está passando. E que tipo de inovação você acredita? A gente está tendo de tudo. A inteligência artificial ela vai mudar o mundo como a gente conhece hoje. Hoje, os diagnósticos médicos, por exemplo, as inteligências artificiais, elas são muito mais... A acuracidade de um diagnóstico de uma doença por um exame de imagem, por exemplo, de radiologia, feito pela inteligência artificial é muito maior do que a do radiologista. Isso está começando a acontecer em outras profissões. Então, quando a gente pensar um pouco nisso, a gente tem que entender que esse modelo ele vai mudar. A tecnologia ela vai estar presente na nossa vida e não mais na tela do cinema, como a gente viu no passado. Algumas pessoas assistem um filme e olham alguma coisa de inteligência artificial desenvolvida, uma mudança, robôs atendendo em hospitais, isso já está acontecendo. A China tem um hospital em que mais de 50% do atendimento é feito por robôs, por exemplo. Então, a vida,
tecnologia vai mudar, a biotecnologia vai evoluir, o desenvolvimento de medicina, tudo vai ser feito em função dessa base de dados gigantesca que a gente tem disponível para todo mundo na internet. E na educação, você falando aí de inteligência artificial, ela pode revolucionar de alguma forma essa educação superior? Já está revolucionando. O modelo de aprendizado cognitivo é estudado desde a década de 60, do século passado, a gente já pode falar isso, mas não tinha nem hardware, nem software, nem dados suficientes para que se colocasse isso no cotidiano da vida humana. Tem uma escola nos Estados Unidos que não tem mais professor. O professor é basicamente o orientador e um tutor dos alunos. Então, a inteligência artificial ela permite criar uma trilha individual de aprendizado que envolve o modelo de aprendizado daquele aluno, a velocidade com que ele aprende, o que ele precisa entender. Quando a gente faz uma aula presencial, o professor ensina pela média. Quem tem uma velocidade de aprendizado muito rápida acaba sofrendo e sendo penalizado. Quem tem mais dificuldade também sofre. Quando você começa a trazer inteligência artificial, você começa a trazer trilha de aprendizado individualizado, o aluno vai na velocidade dele, normalmente ele aumenta muito mais o ritmo de aprendizado. Perfeito. Eugênio, o programa está quase terminando, mas antes de encerrar, vou fazer duas perguntas. A primeira é, a gente vive num país muito desigual, né, o Brasil, onde a educação privada ainda seria um luxo para muitos, né? E aí, eu queria saber de que forma a gente pode dar inclusão, né, a outras pessoas que querem a oportunidade de estudar, de ter um curso superior. A gente tem aí a educação à distância, a gente tem várias formas, né, de acesso à escola superior, mas a gente queria ouvir de você como criar essas oportunidades. Eu disse, o ensino básico no Brasil é quase universalizado, precisa melhorar a qualidade do ensino. O custo do ensino público às vezes é maior do que o valor de venda do ensino privado. Eu acho que o que precisa é melhorar a organização e como ele é oferecido. Tem algumas alternativas no resto do mundo que são oferecidas, como as charters de schools, que elas são administradas pela iniciativa privada, voucher que o governo acaba dando para os alunos para ajudar no pagamento de escola privada, e o aluno acaba escolhendo para onde ele quer ir. A gente precisa... Eu estudei escola pública a minha vida toda. Então, eu sou do tempo em que a escola pública não tinha muita diferença. Mas, acima de tudo, o perfil de ajuda do aluno é que é importante. Então, focar no controle da formação dos alunos. A gente não pode deixar o aluno sem controle, sem acompanhamento. E, acima de tudo, treinar professor e definir os modelos que se quer dos alunos. De novo, nós temos um modelo em que a carga de informação é muito grande, mas que a formação de aprendizado cognitivo do aluno ele ainda deixa a desejar. Tá bom, então. E se você tivesse, já para encerrar o programa, se tivesse que deixar uma mensagem, uma frase para quem está assistindo agora, seja na educação, seja no empreendedorismo, qual seria essa mensagem, essa lição? Primeiro, educação nunca é demais e nunca é de menos. Algumas pessoas acham que sabem tudo e acabam deixando de estudar por conta disso. Tem que dar o primeiro passo, tem que aprender a ler, depois tem que ler muito, ler toda semana. Redes sociais é bem interessante ficar mais a maior parte do tempo. É tempo perdido, ele não agrega muito. Educação, a gente acredita que é o único veículo de mobilidade social que realmente existe. Educação, ele transforma vidas, muda histórias e constrói novas histórias. Então, eu diria que para quem quer construir uma empresa, para quem quer arrumar um bom emprego, estude mais do que as outras pessoas que estão do lado deles. E com isso ele vai ser bem sucedido. Não há outra alternativa. Só o trabalho e a educação é que constroem. Tá bom, então. Obrigada pela participação aqui. Agradeço. Foi um prazer conversa rápida, né? Mas foi muito prazerosa. Muito obrigado. Até a próxima. É isso, Câmara Aberta fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista ou outras, é só acessar o nosso canal no YouTube. Lá tem tudo que a TV Câmara vem produzindo, todos os nossos programas. É só dar uma passadinha. Eu te vejo no próximo programa. Até lá.